São 10 horas e 7 minutos. Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Hoje é sexta-feira, 3 de abril de 2015. Está começando na Globo Natal. Mais uma na Globo, aqui na maior audiência do Brasil. Brasil! A partir de agora tem Bolsa de Empregos, Bolsa de Oportunidades. O dia em que você nasceu, Cidadão Globo, cuidando de você. A música inesquecível do dia, a procura da felicidade, a sua participação pelos nossos telefones 4006-6180 ou 4006-6185 e o show de informações para você ficar sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E hoje, sexta-feira da Paixão de Cristo, nós vamos falar sobre essa tradição, sobre, inclusive, curiosidades com relação às celebrações da Paixão de Cristo, a proibição de comer carne na Semana Santa, com relação também à tradição do ovo de Páscoa. Mas vamos abrir com uma música que foi considerada durante muito tempo uma música profana, né? Em algumas emissoras brasileiras, né? Principalmente emissoras que tinham alguma ligação católica, apostólica romana, essa música era proibida. Hoje não mais, né? Porque essa música faz uma pergunta que talvez tenha sido essa a razão da sua proibição, a razão dela ser colocada na lista de músicas profanas, como foi também uma música que nós vamos tocar ainda hoje, uma música que a Rita Lee interpretou chamada José. Mas essa de hoje, essa que vai abrir o programa, é de Odair José, e a música, na verdade, o título dela é uma pergunta, é Cristo? Quem é você? São 10 horas e 13 minutos. Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando Duarte Júnior. São 10 horas e 17 minutos na Globo. Show de notícias agora ao vivo para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Mais uma tragédia nas estradas do Rio Grande do Norte. Carros colidem e deixam saldo de 4 mortos. Batida aconteceu no início da manhã de hoje na região do Seridó. Um dos automóveis envolvidos estava com 7 pessoas na BR-427. 4 pessoas morreram e 4 ficaram feridas gravemente no acidente no início da manhã de hoje, entre Acari e Carnaúba dos Dantas, região Seridó do Rio Grande do Norte. As 4 vítimas mortas estavam no mesmo carro que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, vinha com 7 pessoas. Uma das vítimas era uma criança que estava no colo da mãe no banco da frente do veículo, o que não é permitido. A Polícia Rodoviária Federal informou que a colisão envolveu um Palio e um Agile. O Palio teria invadido a contramão e atingido o outro veículo de frente. Das 7 pessoas que estavam no primeiro carro, 4 morreram e 3 sofreram ferimentos leves. Aliás, ferimentos graves, viu? Ferimentos graves. No outro veículo, o condutor sofreu fraturas. Profundamente lamentável que nós estamos aqui, mais uma vez, divulgando tragédia nas nossas BRs. Eu posso citar aqui 2 motivos. O primeiro deles, parece que não adianta pedir. Não adianta advertir.
ao motorista que evite ultrapassagem arriscada. Não adianta. 2 veículos bateram de frente numa ultrapassagem que não tinha segurança. Segundo motivo, as rodovias brasileiras, sejam elas federais ou estaduais, como essa aqui, que eu acabei de citar mais uma tragédia, no caso, a 427, nós falávamos ontem também na 304, 406 também, Natal, Ceará Mirim. O governo brasileiro está demorando séculos para investir em duplicação dessas rodovias. Claro, em parte, culpa do motorista que continua arriscando a sua vida e as dos demais, realizando ultrapassagem perigosa. Claro. Mas, provavelmente, muitos desses acidentes não aconteceriam se essas PRs já tivessem sido duplicadas. A incompetência do governo brasileiro, dos governos brasileiros, não é só esse não, porque o problema é antigo, a incompetência de um órgão chamado DENIT, esse DENIT é uma brincadeira, é brincadeira esse negócio. Claro, a culpa não é do órgão em si, a culpa é de quem manda. Quem manda no DENIT é o governo. Então, o governo se manda muito mal. Então, lamentavelmente, plena sexta-feira da Paixão, nós estamos aqui falando de tragédia. Nós tivemos também, eu vou comentar depois sobre tragédia envolvendo uma embarcação que bateu ontem à noite aqui na Pedra da Boca e aqui no litoral leste. Vamos comentar esse assunto daqui a pouco. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos apresentar o quadro A Procura da Felicidade, porque nós vamos dedicar o programa mais a esse dia. Um dia tão importante, tão sagrado para os cristãos e, ao mesmo tempo, um dia que vai sendo cada vez mais esquecido. Um dia não, a semana. Né? Toda a tradição da Semana Santa está se resumindo a meia dúzia de fiéis, aqueles mais antigos, que ainda acham importante assistir uma celebração de uma missa, participar de uma procissão, etc. e tal. A grande maioria, evidentemente, ganha o caminho do litoral, né? Vai passar mais um dia de repouso, já que hoje é feriado. Aliás, é um feriadão, né? Porque desde ontem nós já vimos muita gente saindo da cidade em busca do interior do litoral e as tradições religiosas vão cada vez mais sendo esquecidas. Eu volto daqui a pouco no Manhã da Globo. São 10h24, esmaltes DOT da cor dos seus sonhos, para você fazer sucesso por onde você for e para você fazer sucesso de vendas no seu comércio em qualquer lugar do estado. Você liga para a Magem Paulino, 3421-1341, 3421-1341. Esmaltes DOT da cor dos seus sonhos. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Uma embarcação de passeio naufragou em Natal na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 6 tripulantes estavam a bordo da lancha. 4 foram resgatados com vida logo após o naufrágio, com a ajuda do helicóptero da Secretaria Estadual de Segurança Pública, Potiguar 1. O corpo de uma mulher de 74 anos foi encontrado na madrugada de hoje e um homem está desaparecido. O homem ainda não identificado estava com o pai, a mãe, o filho e mais 2 convidados da embarcação, que partiu do Yacht Clube localizado no Rio Potengi, em Natal, na noite de ontem. Entre o rio e a Praia do Forte, a
lancha se chocou contra uma pedra. De acordo com Jailton Cunha, tenente do Corpo de Bombeiros, o barco afundou e 2 tripulantes ficaram em alto mar. O corpo da idosa de 74 anos, mãe do dono da embarcação, foi encontrado por volta das 2 horas da madrugada de hoje, já na praia de Santa Rita, em Extremóis. As buscas pelo homem desaparecido recomeçaram pela manhã de hoje e a qualquer momento nós teremos mais informações. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. A cantora Rita Lee também gravou uma música considerada, né? Essa música também foi para a lista de músicas profanas, né? Porque a letra faz um questionamento sobre a figura de José, o pai terreno de Jesus, né? Então, acompanhe a letra, você que está em casa nesse feriado, e faça as suas conclusões, né? E se vale a pena refletir a respeito, né? Se tem fundamento, né? Essa música aí para a lista, chamada lista negra, das chamadas músicas profanas. Rita Lee, José. 10h29, nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. São 10h31, Manhã da Globo, especial Semana Santa, Sexta-feira da Paixão. Vamos saber como é que fica o comércio hoje? Vamos lá? Show de notícias, mais uma, para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. O que abre e o que não abre hoje. Segundo a CDL, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Natal, por exemplo, no domingo, horário especial, como de costume, praça de alimentação abrindo a partir das 11, lojas e quiosques das 3 às 21. Domingo, tá? Mas vamos começar pela sexta-feira, que é hoje. Comércio de rua, Alecrim, tudo fechado. Cidade Alta também, tudo fechado. Zona Norte também, tudo fechado. Vamos para o shopping. Midway. Alimentação e lazer das 11 às 22. Lojas das 13 às 21. Natal Shopping. Alimentação e lazer das 11 às 22. Lojas e quiosques das 13 às 21. Praia Shopping. Alimentação e lazer a partir das 11. Lojas e quiosques fechados. Cidade Jardim. Alimentação a partir das 11. Lojas e quiosques das 15 às 20. Via direta hoje totalmente fechado. Norte Shopping. Alimentação e lazer das 11 às 22. Lojas e quiosques das 15 às 21. Bancos, você sabe, né, hoje não tem funcionamento expediente para o público. E supermercados hoje, as grandes redes para a alegria das nossas amigas donas de casa, funcionando normalmente, ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. A Semana Santa é considerada uma das principais datas do calendário cristão. Trata-se de um período religioso que celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo. Ela começa no Domingo de Ramos, que marca a entrada de Jesus em Jerusalém, e culmina com o Domingo de Páscoa, que representa a data da ressurreição. No caso desse ano, a Páscoa, você sabe, né? Vai ser celebrada depois de amanhã, domingo, dia 5. Agora, quando se fala em Semana Santa, existem muitos mitos e dúvidas com relação à origem dos principais símbolos da data. Então, se você tem alguma curiosidade com relação a isso, vamos tentar ajudar você aqui. Comer carne, pode ou não pode? Olha, um dos principais preceitos da Semana Santa, especialmente hoje, é não comer carne vermelha ou de frango. A tradição é repassada de geração para geração e muitos ainda mantêm o hábito vivo, substituindo o consumo da carne pelo peixe. A origem seria Idade Média, época na qual o consumo de carne vermelha era restrito aos nobres e o povo associava o hábito
culto à gula e à luxúria. Né? Seria uma invenção dos nobres da Idade Média, que botaram na cabeça dos pobres que comer carne era gula, era luxo, ou luxúria, era um pecado. E aí a Igreja Católica não vem mais adotando o uso do termo proibido, né, com relação ao costume, o que coloca a abstinência da carne vermelha durante o período como uma escolha do fiel. Né. A Igreja pode sugerir, mas ela evita hoje o termo proibir. Mas a tradição segue, e há muitas famílias que ainda praticam. Né? Claro, tem gente que não deixa de comer, quer dizer, não come carne, né? Prefere peixe, e ao lado do peixe já a sua cachaçinha, né, e tal, quer dizer, é um negócio meio que não dá para entender. Bom, se você está tentando ser fiel a um princípio, devia ser na totalidade. Mas isso é apenas um detalhe, é uma coisa pouca, né? Por outro lado, se o Código de Direito Canônico do Vaticano for seguido à risca, os católicos não deveriam comer carne em todas as sextas-feiras do ano, além da quarta de cinzas, após o carnaval. Porque, de acordo com o documento, as sextas-feiras devem ser reservadas para a penitência dos fiéis. Imagine aí você seguindo isso, né, o ano inteiro, evitando comer carne toda sexta-feira. E a quaresma é o período de 40 dias que antecede a Semana Santa. Seu início é marcado pela quarta-feira de cinzas e o final acontece no domingo de Ramos, quando começa a Semana Santa. Para a Igreja Católica, trata-se de um período de oração, de penitência e caridade. Agora, onde é que entra o ovo de chocolate? Né? E por que buraco passou o coelho da Páscoa? Duas das maiores tradições atuais da celebração da Páscoa não estão ligadas diretamente à religião. O consumo de ovos de chocolate e a existência do coelho da Páscoa. Para entender como acabaram associados à data, é bom recordar um pouco da origem da celebração, que antes de ser adaptada pelo cristianismo, para relembrar a ressurreição de Cristo, era uma festa judaica referente à saída dos judeus do Egito. O ovo era considerado por egípcios e gregos como símbolo da fertilidade. Para esses povos, era uma tradição colorir ovos de galinha para comemorar diferentes datas do calendário. A introdução dos símbolos na cultura cristã aconteceu a partir do Concílio de Nicéia, em 325 d.C., quando também se estabeleceu a data da Páscoa. Na época, havia preocupação constante em aumentar o número de fiéis, e a alternativa encontrada foi adotar tradições e símbolos de outras culturas. Mas não há consenso. A Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados cita versões que apontam para a comemoração do início da primavera no hemisfério norte, época na qual ovos de galinha eram coloridos para celebrar o fim do inverno. Já o coelho da Páscoa, o simpático coelhinho, assim como o ovo, é visto como uma representação da fertilidade. Para os povos antigos, a figura do animal simbolizava a vida e a preservação da espécie. A tradição foi trazida para o Brasil por imigrantes alemães entre o final do século XVII e começo do século XVIII. Agora, e o que podíamos dizer especificamente da Páscoa brasileira? As famosas parreiras de Páscoa dos supermercados brasileiros, que são utilizadas para a exposição dos ovos de chocolate, só existem por aqui. A iniciativa surgiu em 1956, juntamente com os primeiros supermercados do país, em função da falta de espaço para a colocação dos produtos de Páscoa na época. Outro objetivo da ação era dar mais destaque para os ovos de chocolate aos olhos do consumidor. Agora, o que cada dia representa na Semana Santa, você sabe? De acordo com a tradição cristã, cada dia da Semana Santa traz um significado especial, fazendo uma referência a um acontecimento diferente. Então, por exemplo, Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa,
ele representa a entrada de Cristo em Jerusalém. Segunda a quarta, não há celebração específica, mas os fiéis realizam procissões e dias sacras. Quinta-feira Santa é o dia da instituição da Eucaristia, que relembra os gestos de Cristo na última ceia. E hoje, Sexta-feira da Paixão, data na qual a Igreja relembra a morte de Jesus Cristo através de diversos atos religiosos. Sábado de Aleluia é o dia da espera, todos os fiéis aguardam pela ressurreição. E o domingo de Páscoa é a data mais importante da fé cristã. 50 dias depois ocorre a Pentecostes, que nesse ano será no dia 24 de maio. Ok? Aí, no Manhã da Globo especial de Sexta-feira da Paixão, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho, né, com relação ao significado da Semana Santa e as tradições, como, por exemplo, o peixe, o não comer carne e os ovos de chocolate e o coelhinho da Páscoa também. Ok? Nós voltamos daqui a pouco no Manhã da Globo. Estamos apresentando Duarte Júnior. Ok, 10h42, esmaltes DOT da cor dos seus sonhos. Você pode encontrar também esmalte DOT na Perfumaria Dois Irmãos, ali na 10, no Alecrim, em frente ao Shopping 10, que tem esmalte DOT e muito mais para a sua perfumaria, tá? 32231001, 32231001, esmaltes DOT da cor dos seus sonhos. Quem também outro cantor e compositor que deu um destaque especial ao longo da sua carreira, a figura de Jesus Cristo, foi o Roberto Carlos. Né? Quem não lembra de A Montanha, e Estou Aqui, também uma alusão a Nossa Senhora, com a música do mesmo nome, e uma dessas músicas que o Roberto Carlos compôs com o Erasmo e gravou, e que fez sucesso também nessa área religiosa, foi Jesus Salvador. São 10h48. Daqui a pouco, quais teriam sido as últimas palavras de Jesus no Calvário? Eu volto em 2 minutos. Show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. Confirmada aqui a 5ª morte nesse acidente lá em Currais Novos. Acidente que nós comentamos aqui há pouco, ocorrido na BR-427 entre Currais Novos e Acari. Agora pela manhã, 5 mortos. 2 veículos bateram de frente, 8 pessoas foram envolvidas no acidente. Entre os mortos, uma criança de apenas 1 ano. 4 morreram na hora. E tivemos uma 5ª vítima fatal, que foi um dos motoristas que chegou a ser atendido, mas não resistiu. Como nós já falávamos, o helicóptero Potiguar 1 da Polícia Militar foi deslocado para socorrer uma criança de 8 anos, vítima do acidente, que estava na UTI do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU. A criança foi deslocada para Parnamirim, para atendimento no Hospital Deoclésio Marques. Daqui a pouco mais informações. Você sabe de tudo ouvindo Manhã da Globo. E quais teriam sido as últimas palavras de Jesus no Calvário? Ou sentença, ou frase, como queiram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. No auge do sofrimento, Cristo não perde a dimensão da fragilidade do ser humano e implora o perdão para nossas culpas. Seu sangue derramado na cruz nos torna limpos para voltar à casa paterna segundo a crença cristã. Nós somos também capazes de perdoar a nós mesmos e aos outros. Quando oramos, perdoai-nos
Assim como perdoamos, sabemos o que pedimos, aceitamos-nos incondicionalmente, como somos e nos respeitamos. Quem não perdoa a si mesmo, não perdoa mais ninguém. Quem não se aceita, não aceita os outros. Pois para isso é necessário que se reconheça as próprias dificuldades e limitações, esforçando-se para se corrigir. Outra sentença que teria sido proferida por Jesus no Calvário. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Sentindo dores, o homem crucificado ao lado de Jesus não o insultou como os demais. Ao contrário, pediu e recebeu seu perdão incondicional e imediato. Cristo não lhe prometeu o paraíso para depois. Tampouco lhe falou de novas vidas ou de reencarnações. Hoje mesmo, afirmou ele. E quantos de nós desacreditamos nessa misericórdia divina, acreditando que somente nosso esforço, nesta e em outras vidas, nos tornará dignos de voltar ao Pai. Outra sentença proferida por Jesus Cristo. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Apesar de todas as nossas infidelidades, Ele não nos deixou órfãos. Deu a sua própria mãe como nossa mãe. Pelo menos é essa a crença católica apostólica romana, especialmente. Mas, aqui um questionamento. Seremos dignos de ser filhos daquela que disse o sim, totalmente condicional, quando convidada a ser parte essencial do plano de Deus para nos salvar? Seremos nós também capazes de dar esse sim incondicional em cada atividade, testemunhar o Evangelho sem timidez? Outra frase de Cristo, tem sede. Jesus teve sede, mas ao invés de água, deram-lhe vinagre. Também para nós, Jesus vive a dizer, tenho sede. Tenho sede de homens e mulheres, adultos e jovens, que caminhem comigo, que não tenham medo de correr riscos, que não se apeguem a títulos, cargos e aos bens transitórios desse mundo. Que estejam dispostos a levar a boa nova a todas as criaturas. Muito boa essa aqui, para você cristão refletir nessa sexta-feira da paixão. Jesus também teria dito, Eli, Eli, lama sabactane, ou, meu Deus, por que me abandonaste? Teria Deus abandonado o seu filho na cruz? Certamente que não. Contudo, a natureza humana de Jesus sofria tanto que ele sentiu falta do carinho do seu e do nosso Pai. Quantas vezes nós também gritamos a mesma coisa, porém, sem qualquer convicção de que Deus nos escuta. Quantas vezes passamos meses e anos esquecidos de Deus, nunca nos lembrando de conversar com Ele, agradecendo tudo o que dele recebemos. Mas uma boa razão para você refletir nesse dia. Outra sentença de Cristo teria sido, tudo está consumado. Jesus Cristo olha do alto da cruz, o novo mundo que começa. A humanidade recebe em letras de lágrimas, suor e sangue, e sua quitação por todas as dívidas assumidas. Mas, estará tudo consumado para cada um de nós em particular? Será que nada mais tenho a fazer? Posso me esquecer de Cristo? Não permanecer morto? Que Ele ressuscitou e está presente em cada ser humano? Posso entrar numa aposentadoria espiritual, nada mais fazendo porque Cristo já fez tudo por nós? Jesus consumou sua obra redentora na cruz, mas foi exatamente ali que começou a nossa obra pessoal. E aí Cristo teria dito, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Chega ao final, a agonia da cruz. Cristo entrega-se totalmente nas mãos do Pai. Um dia, pelo menos é essa a fé cristã, ao entregarmos também nossos espíritos nas mãos do Pai, com certeza Ele não nos perguntará pelas grandes obras que fizemos, mas pelas pequeninas coisas que devíamos ter feito e deixamos de fazer.
redirecionar a nossa vida. É tomar a decisão corajosa de entregar ao Pai não somente nosso espírito, mas nossas mãos, nosso coração, nossa mente e toda a nossa vida. Com certeza, Ele já está de braços abertos à nossa espera, como o Pai do Filho pródigo. Basta que nos lancemos neles com total amor e confiança. Para você refletir, cristão, seja você evangélico, espírita, católico, apostólico, romano, nessa sexta-feira da Paixão. Você está no Manhã da Globo. Daqui a pouco tem Cuidando de Você, a dica de saúde do Manhã da Globo. Vamos falar sobre hibisco, o que traz benefícios para a saúde. Planta que possui antioxidantes em quantidade equivalente à encontrada na uva e no vinho tinto, né? Raramente, né, nós encontramos alguém que já tinha ouvido falar no hibisco. Mas do tempo desse para cá, principalmente depois que descobriram que ela é boa também para quem está querendo emagrecer, meu amigo, pense numa planta que ficou famosa. Você vai saber os seus benefícios para o emagrecimento, para o coração, para o funcionamento do intestino, daqui a pouco, no quadro Cuidando de Você. Eu estou recebendo aqui a informação, filho do ex-prefeito de Carnaúba dos Dantas é a quinta vítima fatal do acidente na BR-427. O motorista do Chevrolet, identificado como João Henrique Dantas, de 31 anos, filho do ex-prefeito de Carnaúba dos Dantas, Zeca Pantaleão, é a quinta vítima fatal do acidente na 427 nas primeiras horas dessa sexta-feira. Segundo informações, João Henrique foi levado para o Hospital Regional de Currais Novos e estava para ser aguardando, a presença do helicóptero Potiguar 1 para ser transferido para Natal, quando sofreu uma parada cardíaca. Novas informações a qualquer momento, aqui no Manhã da Globo. Vamos para o Globo no ar. Voltamos a apresentar Tom Duarte Júnior. Oferecimento Esmalte Dox, o esmalte que acompanha você. Bom dia, bom dia, bom dia, Rádio Globo. Ontem, Ivan Nunes em cima do lance. Rádio Globo, futebol. E agora, para você que nasceu em 3 de abril, vem aí o dia em que você nasceu. As mulheres nascidas nesse dia conseguem estar no centro dos acontecimentos por meio de seus conhecimentos, talento ou fluência verbal e influência social. Não suportam ser deixadas de fora dos eventos e tendem a ficar mal-humoradas quando isso ocorre. Ordenar e controlar seu ambiente, seja em casa ou no trabalho, é prioridade para elas. Tendem a ser agradáveis e podem ser criticadas por sua ingenuidade. Os homens nascidos nesse dia gostam de comandar os que os cercam com um pouco de agitação verbal, fazendo com que seus desejos sejam conhecidos de maneira direta e esperando que os outros os ouçam atentamente. São capazes de agir por conta própria, de maneira independente, tornando-se líderes de grupo. São parceiros sinceros e generosos, excessivamente afetuosos e ternos, de tempos em tempos, precisam de algum momento sozinho apenas para estar consigo mesmo. O anjo de hoje é invocado contra os incrédulos da religião. Sua influência está ligada aos sentimentos religiosos que se distinguem pela pureza. Ajuda a descobrir tudo o que é útil e novo, protegendo as ciências e as artes. Dá disciplina e vida religiosa, renova a esperança e a fé. Seus protegidos gostam de um bom convívio com seus semelhantes. E agora, cuidando de você,
Dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Provavelmente, pelo menos até algum tempo atrás, você não conhecia o nome dessa flor, bastante utilizada, chamada hibisco, utilizada para ornamentar, e tampouco tinha conhecimento sobre as propriedades benéficas da planta típica da Ásia. Estudos recentes mostram que uma espécie de hibisco possui um antioxidante chamado antocianina, em quantidade equivalente à encontrada na uva e no vinho tinto. Além disso, a flor possui ainda ácido málico, vitamina C e mucilagens. Você vai conhecer agora alguns dos benefícios atribuídos ao hibisco. Coração. Por que hibisco é bom para o coração? Porque as antocianinas diminuem o risco de doenças cardiovasculares, reduzem a oxidação do LDL, o mau colesterol, e o resultado das pesquisas mostram que as taxas de triglicérides, colesterol total e LDL eram menores do grupo que usava o extrato de hibisco, se comparado aos que não usavam. O consumo do chá de hibisco auxilia ainda na redução da pressão arterial. Funcionamento do intestino. Mucilagens são fibras que ajudam no aumento do bolo fecal e favorecem o bom funcionamento do intestino. E aqui, a alegria das mulheres. Emagrecimento. O chá de hibisco estimula a queima de gordura corporal, facilita a digestão e regulariza o funcionamento do intestino. Diminui a absorção de carboidratos e gorduras e combate a retenção de líquidos. Proteção contra o câncer. Os antioxidantes têm a função de neutralizar os radicais livres que são produzidos naturalmente em nosso organismo. Quando temos excesso de radicais livres, há maior chance de instalação de doenças degenerativas, como câncer. A vitamina C também ajuda nesse efeito, prevenindo o preventivo da planta. O hibisco também combate o envelhecimento. O excesso de radicais livres também está relacionado ao envelhecimento precoce. Quando há um desequilíbrio entre a quantidade de radicais livres produzidos pelo corpo e a defesa antioxidante, pode haver um envelhecimento precoce, com o surgimento de rugas e manchas de pele. O hibisco ajuda a frear o processo de envelhecimento. Preparo. O chá de hibisco deve ser feito com as flores secas da planta, mais especificamente com uma colher de chá delas e uma xícara de água fervente. Depois, o ideal é deixar tampado por 10 minutos antes de beber. O chá não tem efeitos colaterais, pelo menos que saiba, porém, as gestantes e mulheres que estejam amamentando não devem ingerir a bebida sem orientação médica. Aliás, é bom que se diga que ninguém deve utilizar qualquer produto, mesmo que seja aparentemente um inocente chá, sem antes consultar o médico. Tá bom? E amanhã tem mais cuidando de você, dicas de saúde do Manhã da Globo. Manhã da Globo, cuidando de você. Rádio Globo. 11 horas, 18 minutos, show de notícias agora, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. A Polícia Civil de Santana do Matos conseguiu, com apoio da Polícia Militar, impedir um assalto a um depósito de bebidas da cidade após receber uma denúncia dando conta de que havia 2 homens em atitude suspeita e possivelmente armados circulando em uma moto com placa da cidade de São Bento, na Paraíba. A ação aconteceu no final da manhã
desta quinta-feira, na manhã de ontem. Diante da denúncia, a equipe de policiais civis e militares fez diligências na cidade a fim de encontrar os suspeitos. Os homens foram localizados no centro da cidade, realmente numa moto, modelo Honda CG Titan de cor prata, com queixa de roubo. Notando a presença da polícia, os suspeitos empreenderam fuga ao mesmo tempo em que efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. Houve confronto e os 2 homens morreram. Com os suspeitos, a polícia encontrou 2 revólveres calibre 38. A dupla não portava documentos e, portanto, ainda não foi identificada. Os corpos foram recolhidos para o IPEP e a identificação criminal dos suspeitos foi solicitada. Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Outro cantor que também lembrou de Jesus foi o esfuziante Sidney Magal. Em meio às suas músicas dançantes, de ritmo balançante, ele gravou essa aí chamada Lhe Chamam Jesus. 11h24, show de notícias, mais uma para você saber de tudo aqui no Manhã da Globo. O feriado da Paixão de Cristo terá tarifa social de transporte público. Com a aplicação do benefício, quem for hoje utilizar o transporte coletivo, ao invés de pagar R$ 2,35, paga somente R$ 1,20. A STTU ressalta que a tarifa social só é válida para os pagamentos realizados em dinheiro. Tá? Para os usuários que pagarem com cartão Passe Fácil e Vale Transporte, a tarifa permanece R$ 2,35. Quer dizer, você só tem o benefício da tarifa social se você pagar em dinheiro. Outra mudança no sistema é referente aos horários. Ontem, por exemplo, nós tivemos o sistema operando com horários do sábado, visto que já não havia expediente em repartições públicas nem aula nas escolas. Hoje, por ser feriado, as linhas estão operando nos horários referentes aos domingos. A tarifa e os horários das linhas de ônibus voltam ao normal amanhã, sábado, dia 4. Portanto, você que sair de casa hoje, e perceber uma certa demora na passagem do ônibus, não esqueça. Hoje os ônibus estão trabalhando como se fosse no domingo. Ok? Você sabe de tudo no Manhã da Globo. Repetindo para você, o comércio hoje de rua fechado, tudo fechado, ali tem cidade Zona Norte. E os shopping centers dão uma canja para você, Ninguém vai ficar deprimido por falta de, por não ir ao shopping center. Midway, nós temos a alimentação e lazer das 11 às 22, portanto já está funcionando, e lojas das 13 às 21. Natal Shopping, alimentação e lazer começou às 11, vai até às 22, lojas e quiosques das 13 às 21. Praia Shopping, alimentação e lazer a partir das 11, lojas e quiosques hoje no Praia Shopping fechados. Cidade Jardim, alimentação a partir das 11, lojas e quiosques das 15 às 20. Via direta hoje, totalmente fechado. Norte Shopping, alimentação e lazer 11 às 22, lojas e quiosques das 15 às 21. Os supermercados hoje, as grandes redes, para a alegria das nossas queridas amigas, funcionando normalmente. Ok? Programação aí, o horário, do comércio hoje, feriado, sexta-feira santa. Você vai acompanhando, você vai sabendo de tudo aqui no Manhã da Globo. E você aproveita também nesse final de semana, nesse feriadão, aproveita, dá uma passadinha lá no Betos, que tem tudo que é refeição saborosa para você, inclusive pizza, tá? Lá na Zona Norte, no Panatis, um atendimento pelo 3214, o teleatendimento,
3214-3373, 3214-3373. Leve sua família no final de semana lá no Betis, você vai ser muito bem atendido. Eu quero lembrar para você que esmalte Dot da cor do seu sonho, aí se passaram 5 anos e Anthony Ray no corredor da morte. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, e agora ia fazer 30 anos e ele deverá ser libertado hoje. Não vai mais ser executado. A expectativa é que ele saia hoje, talvez até já tenha saído a essa altura, de uma prisão no condado de Jefferson. Promotores decidiram não pedir um novo julgamento sobre o caso de 1985, em que 2 gerentes de uma lanchonete foram mortos a tiros após especialistas não conseguirem determinar se as balas que atingiram as vítimas foram atiradas da arma encontrada na casa de Winton, de acordo com o procurador distrital Johnny Burns. Estou absolutamente emocionado, nada me mantinha acordado à noite, mais do que o destino do Sr. Winton, disse o advogado de defesa. Brian Stevenson, diretor da entidade de defesa da justiça igualitária, sediada no Alabama. Ele trabalhou no caso desse cidadão por 16 anos. Diz que nunca teve um caso que exemplificasse tantos problemas do nosso sistema de justiça criminal. A juíza do Alabama, Laura Pietro, rejeitou a reabertura do caso ontem, pouco mais de 1 ano após a condenação de Winton ter sido revertida pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Winton, de 59 anos, está preso desde os 29. A maior parte do tempo sozinho, em uma cela no corredor da morte, de acordo com seu advogado, que disse que seu cliente estava emocionado na quarta-feira à noite, antes da audiência sobre seu caso. Anthony Hinton planeja se hospedar com um amigo de infância ao ser libertado, e sua mãe não vai poder comemorar a liberdade do filho porque ela já morreu. Ela morreu durante o tempo que ele estava na prisão e ele não tem nenhum outro familiar na região. Nesses 30 anos em que ele permaneceu no corredor da morte, ele perdeu todos os familiares que tinha. Esse é um golpe na pena de morte que é aplicado em alguns estados americanos, norte-americanos. Toda vez que acontece um caso desse, entidades de direitos humanos se manifestam contra a pena de morte. Porque, vez por outra, a justiça americana, que é muito rígida, muito severa, mas é também muito criteriosa, comete falhas. E aqui essa acabou com a vida do cidadão, né? Você passar 30 anos preso, isolado, já depois de descobrirem que não havia certeza de que foi ele que matou, é brincadeira. Você sabe de tudo no Manhã da Globo e nós voltamos em 2 minutos. Bom dia, bom dia, bom dia, Rádio Globo. Olha, muita gente se pergunta sobre as curiosidades, né, das tradições da Semana Santa. E muitas dessas tradições não têm explicação. Por exemplo, em São João da Barra, os católicos ainda tentam seguir os que os antepassados ensinaram. Muitos seguem as tradições sem saber por quê. Nem mesmo os católicos mais antigos, mais tradicionais, mais participantes, sabem explicar o porquê do costume de comer canjica na Semana Santa. Mas eu não sabia não. Canjica. Alguns pensam que pode ser porque é um alimento forte, já que na sexta é dia de jejuar, aí a canjica ajuda a suprir a falta de mais alimentos. Essa realmente
Nunca tinha ouvido falar nisso. Na Sexta-feira Santa, algumas tradições ainda são seguidas. Ninguém pode varrer a casa nesse dia. As mulheres com o nome de Maria não podem pentear os cabelos. Na procissão do Senhor Morto, para fazer um pedido, as pessoas costumam passar debaixo do esquife. Outro costume é colocar galhos de alecrim no esquife e levar para casa depois da procissão. Esse alecrim é plantado e, se vingar, deve ser levado para a procissão do próximo ano. Todos esses costumes não têm muita explicação, são seguidos e simplesmente, segundo os católicos praticantes da igreja de São João Batista, por exemplo, não são costumes da igreja e sim populares. Né? Então, entre os costumes seguidos na Sexta-feira Santa está a abstinência da carne vermelha. Esse sim, segundo os católicos, faz parte da doutrina da igreja. Além disso, Sexta-feira Santa é dia de jejum, de silêncio e de oração. Seguir essas tradições leva os cristãos a se unir ao sacrifício de Jesus Cristo. Então, as simbologias, por exemplo, no caso do ovo, o costume e tradição dos ovos estão associados com a Páscoa há séculos. Ele é o símbolo da fertilidade e da nova vida. A existência da vida está intimamente ligada ao ovo, que simboliza o nascimento. Por isso, o símbolo pode significar desejar que a vida se renove em nós. O coelho pode ser um animal capaz de gerar grandes ninhadas e se reproduzir várias vezes ao ano. Sua imagem simboliza a capacidade da igreja de produzir novos discípulos de Jesus. O pão e o vinho, na ceia do Senhor, Jesus os escolheu para dar vazão ao seu amor. Representando o seu corpo, o seu sangue, eles são dados aos seus discípulos para celebrar a vida eterna. O cordeiro é o símbolo mais antigo da Páscoa. É o símbolo da aliança feita entre Deus e o povo judeu na Páscoa da antiga lei. Para os cristãos, o cordeiro é o próprio Jesus, Cordeiro de Deus, que foi sacrificado na cruz pelos nossos pecados e cujo sangue nos redimiu. E a cruz mistifica todo o significado da Páscoa na ressurreição e também no sofrimento de Cristo. No Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, Constantino decretou a cruz como símbolo oficial do cristianismo. Por isso a cruz não é só um símbolo da Páscoa, mas é também um símbolo primordial da fé católica. Então, aí para você que queria saber mais curiosidade a respeito de símbolos como cruz, cordeiro, pão e o vinho, coelho e o ovo, são símbolos, né, do mundo cristão. Ok, para terminar, a música do Odair José, eu falei aqui no começo, é uma das chamadas músicas profanas. Você ouve e tira suas conclusões, né? Porque a igreja, durante muito tempo, foi muito ignorante com relação a essas músicas que falam sobre Jesus, sobre a fé, sobre a religião. Né? Então, Odair José, em Cristo quem é você, uma ótima Sexta-feira Santa para todos e até amanhã.